Queridos alunos de Direito Constitucional, segunda fase da OAB, conforme combinado, vamos lá fazer as peças perfeitas. Então, a nossa primeira peça que nós vamos aqui corrigir é a peça da página 129 da nossa apostila, peça de número 4. O nosso cliente é o Mévio. É o caso, senhores, que ele, brasileiro, solteiro, estudante universitário, ele requereu o ingresso no seu programa de bolsas financiados pelo governo federal, estando matriculado em universidade particular, e para sua surpresa, a sua inscrição aí foi negada no programa de bolsa de estudos, haja vista que ele não pertenceria a determinado grupo étnico, perfeito? Então vamos lá, a gente sabe que para montar a peça perfeita, a gente começa fazendo os 9 passos. Então o nosso cliente é o Mévio, e ele vai ser o autor da demanda, certo? Número 2 dos nossos 9 passos, a parte contrária é a união, certo? Juntamente com a universidade particular, porque a partir do momento que a União negou o ingresso em bolsas de estudo, o problema fala que a universidade particular, ela suspendeu ali a matrícula do Mévio, né? Certo? Número 3, senhores, vamos lá, competência. É competência do STF esse caso? Não, não é competência originária do Supremo, você tem que olhar ali o artigo 102 da CF. Não é competência originária do STJ, você tem que olhar o 105 da CF. Não é competência do TRF, você tem que olhar o 108 da CF. Não é competência do Tribunal de Justiça, você tem que olhar o 125 da CF. E se não é competência originária de nenhum tribunal, então a gente sabe que a competência é da primeira instância, e aí quando a gente fica em primeira instância, tem que olhar a primeira Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, não sendo da Justiça Federal, Justiça Estadual, uma competência residual. Porém, conforme nós vimos, né, o programa é financiado pela União, então havendo interesse da União, o que nós vamos colocar então? A competência da Justiça Federal. Então, primeira instância da Justiça Federal. Perguntinha, quarto passo, existe processo em curso? Não, não existe processo em curso. Se não existe processo em curso, então a gente sabe que não tem momento processual. Então, no número 5, a gente tem que achar a crise, e a crise é a negativa de ingresso em programa de bolsa de estudos financiados pelo governo federal. Mas, veja, você a pensar que quando o governo federal nega o seu ingresso, você sabe que está tendo uma violação ao direito à educação. Então, tratando-se de direito líquido e certo, para ter certeza e não errar a peça, a gente tem que fazer aquela regrinha. A regrinha, né, turma? A famosa regrinha do DPT. O que é o DPT? Dinheiro prova tempestividade. O nosso cliente quer dinheiro? Não. Então, afastamos o dinheiro. Então, ainda é cabível o mandado de segurança, mas o problema deixa claro que ele quer produzir prova, ele quer produzir prova pericial complexa e prova testemunhal. Se ele quer produzir prova testemunhal e prova pericial, havendo a necessidade de prova, a gente afasta o mandado de segurança. E a gente sabe, então, que o número 6, né, peça e fundamento, a ação ordinária com pedido de tutela provisória. Por que com pedido de tutela provisória? Porque se você lê o enunciado, está dizendo aí que o ano letivo se aproxima, ele precisa então dessa liminar, dessa antecipação de tutela. Então, ação ordinária com pedido de tutela provisória, fundamento, artigo 318 do Código de Processo Civil. Perfeito? Vamos lá, então. Próximo passo nosso são exatamente, né, o endereçamento. A gente viu ali que ele tem residência, né, na capital do estado W, então excelentíssimo senhor doutor juiz, atenção, federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária da capital do estado W, da capital do estado W, certo? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal da capital do estado W, certo? Vara federal da seção judiciária da capital do estado W. Então, repetindo, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal
da seção judiciária da capital do estado W. E aí nós temos as nossas teses, senhores. Bom, quais são as teses? É só ler ali que você percebe, né? A primeira tese, ofensa ao princípio da igualdade, porque esse tipo de financiamento não pode beneficiar apenas um grupo étnico. Então, ofendeu o princípio da igualdade, primeira tese, artigo 5º caput da Constituição Federal. Segunda tese, turma, ofensa ao princípio da legalidade, pois há um confronto entre a lei e o regulamento aí do programa. Logo, então a gente pode usar aqui o artigo 5º inciso 2, princípio da legalidade, ou o artigo 37 caput da Constituição Federal. Terceira, turma, de novo, ofensa aos princípios constitucionais da administração pública, pois a gente sabe que ato arbitrário é ato ilegal. O que a gente permite é um ato administrativo, no máximo discricionário, onde a administração tem liberdade de escolha, mas arbitrariedade significa ilegalidade. Então, novamente, ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. E por último, ofensa ao direito constitucional à educação, artigo 205 da Constituição Federal. O pedido a gente sabe que é a procedência da ação para que ele seja imediatamente incluído no programa de bolsa de estudo, bem como que seja imediatamente também reativado a sua matrícula perante a universidade particular. Feitos os 9 passos, você ainda no rascunho vai trabalhar com a estrutura da peça. Então, tratando-se de petição inicial, você sabe que você tem preâmbulo, você tem corpo, você tem pedido e tem fechamento, certo? Então, olha lá, no preâmbulo, endereçamento já está nos 9 passos, qualificação das partes já está nos 9 passos, certo? Qualificação do advogado, a gente sabe que é o famoso artigo 287 do Código de Processo Civil. Fundamentação da peça, o nome e o fundamento também já está nos 9 passos. Então vamos lá agora para o corpo. No corpo nós temos preliminares, a gente sabe que é o JPCLT, temos fatos, direito e a tutela provisória. Então vamos trabalhar nas preliminares. Você vai fazer pedido de justiça gratuita? Não, porque a prova não deixou claro se ele é pobre na acepção jurídica do termo. Você vai pedir prioridade na tramitação? Também não, porque não é hipótese do 1048 do CPC. Você vai falar do cabimento? Vai, cabimento, artigo 318 do Código de Processo Civil. Você vai falar da legitimidade das partes? Vai, tanto da legitimidade ativa dele, como da legitimidade passiva da União e da universidade particular, certo? E tempestividade não há necessidade. Depois você vai narrar os fatos, os direitos já estão ali nas teses dos 9 passos, e a tutela provisória aqui, artigo 300 do CPC, porque vai ser uma tutela provisória antecipada, né, turma? Tutela provisória de urgência antecipada, certo? Porque a gente quer que seja imediatamente aí incluído e também imediatamente reativada a sua matrícula. Essa liminar aqui, essa tutela provisória, é exatamente o mesmo pedido do mérito principal, por isso uma tutela provisória de urgência antecipada. Lembrem que você tem que falar aqui na liminar da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Nos pedidos, então, a gente tem tutela provisória, certo? Mérito, citação e intimação, né? Citação e intimação, custas e honorários preliminares, se houver. Então, tutela provisória vai ter 300 CPC, o mérito já está lá nos 9 passos, perfeito? Vamos pedir para citar os requeridos e intimar o MP, artigo 178, inciso 2 do CPC, diante da existência, né, de interesse, 178, desculpa, inciso, é isso mesmo. Não, perdão, turma, estou vendo aqui o CPC, inciso 1 do CPC, interesse público, interesse social envolvido, artigo 178, inciso 1, vamos pedir aí a intervenção do Ministério Público. Custas e honorários, obviamente, tratando de ação ordinária, artigo 85 do Código de Processo Civil, e não tem pedido preliminar, mas você vai fazer o parágrafo requerendo ajuntado do recolhimento, né, do comprovante de recolhimento das custas processuais. Perfeito? E no fechamento, a gente sabe que no fechamento a gente tem provas, certo? Né? Audiência de conciliação, você tem o valor da causa e, né, deferimento, local, data, advogado, OAB. Nós vamos fazer o pedido de prova, é por isso que a gente não está fazendo MS. Quem fez MS, infelizmente, zerou essa peça,
Então vamos pedir a prova pericial complexa mais a prova testemunhal, bem como todas as outras admitidas em direito, certo? Na audiência de conciliação, se você quiser audiência 319, inciso 7, se você não quiser, 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, ou porque não cabe a conciliação, ou porque você não tem interesse, não cabe porque é interesse indisponível, certo? E depois, turma, valor da causa cuidado. Se a faculdade tinha 4 anos de duração e cada ano letivo era 20 mil reais, tratando-se aí de uma obrigação periódica, então 20 vezes 4, 80 mil reais de valor da causa, deferimento, local, data, advogado, OAB. Perfeito? Montados 9 passos e montado aí a questão, senhores, da nossa estrutura da peça, vamos aí para a redação da peça perfeita. Então, lá na primeira linha, sem dar parágrafo, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária da capital do estado W, certo? Vamos lá, linhas de praxe, a gente sabe que a gente pula 6 linhas, e aí a gente começa, mévio, brasileiro, solteiro, estudante universitário, CPF 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, domiciliado na capital do estado W, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado, procuração anexa que, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, onde recebe intimações e avisos, propor ação ordinária com pedido de tutela provisória, certo? Com pedido de tutela provisória, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Civil, em face da União Federal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 3 pontinhos, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, representado por 3 pontinhos, e universidade particular, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 3 pontinhos, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, representado por 3 pontinhos, pelos fatos e direitos a seguir expostos. Então a gente acabou de montar o nosso preâmbulo. Vamos agora para quem, turma? Para a parte do corpo. Então, por uma linha número 1 das preliminares, letra A, do cabimento. Nos termos do artigo 318 do Código de Processo Civil, será cabível a ação ordinária quando não for cabível nenhuma outra ação de rito especial dentro do CPC ou prevista em lei extravagante. No caso concreto, em que pese, conforme será abaixo demonstrado, mévio pleiteie em seu favor, direito líquido e certo conferido pela Constituição Federal, qual seja o direito à educação, ele pretende produzir provas, não sendo possível assim a impetração de mandado de segurança. Logo, diante da inexistência de ação com rito especial, a única ação cabível é a ação ordinária. Letra B, ainda nas preliminares, ainda nas preliminares a gente coloca da legitimidade das partes. Então a legitimidade do requerente mévio é ordinária, já que tutela em nome próprio, direito próprio, qual seja, direito de acesso à educação, de acesso ao programa de financiamento de bolsas de estudos custeado pelo governo federal. Por outro lado, a legitimidade passiva da União é que o programa de bolsa de estudos é financiado pelo governo federal, e a legitimidade passiva da universidade particular se está comprovado pelo fato de, após a negativa da União no ingresso de programa de bolsas de estudo, a universidade também ter cancelado a sua matrícula, a matrícula do requerente. Ponto. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, já que o resultado da demanda atingirá igualmente ambos os requeridos. Certo? Pulo uma linha, número 2 dos fatos. Então, o requerente requeriu seu ingresso em programa de bolsas financiado pelo governo federal.
para sua surpresa, após apresentar a documentação exigida, é surpreendida com a negativa do órgão federal competente, que aduz o não preenchimento dos requisitos legais, já que o requerente não pertenceria a determinado grupo ético descrito no edital. Ponto. Por essa razão, a requerida universidade particular acabou cancelando a matrícula do requerente após a negativa de ingresso no programa de bolsas de estudo, né, custeados pela primeira requerida, qual seja pela União. Sendo assim, não resta outra alternativa ao requerente, a não ser socorrer-se ao Poder Judiciário para poder fazer valer seu direito à educação. Pula uma linha número 3 dos direitos. Então agora a gente lembra que nos direitos, cada tese vai gerar 3 parágrafos. Premissa maior, que é a norma jurídica, premissa menor, que é o caso concreto, e a conclusão, que é o elo ali entre as premissas. Então, vamos lá, turma. Nos termos do artigo 5º caput da Constituição, todos são iguais perante a lei, não sendo permitido qualquer tipo de distinção, seja em razão de classe social, de cor de pele, sexo e etc. No caso concreto, percebe-se que o programa de bolsas de estudos custeados pela requerida União está ferindo o princípio da igualdade, eis que só atende determinada etnia, pessoas de determinada etnia. Sendo assim, não há dúvida que tal programa é totalmente inconstitucional e deve assim Vossa Excelência determinar que o requerente ingresse no programa diante da existência de recursos financeiros para abranger mais uma pessoa, certo? Segunda tese, turma, vamos lá. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, bem como o artigo 37 caput, nos consagra o princípio da legalidade, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No caso concreto, percebe-se que a requerida União, embora haja recurso financeiro, negou o financiamento do programa, negou o ingresso do requerente no programa de bolsa de estudos, certo? Alegando que poderia o requerente ser ainda, contemplado dentro do prazo estabelecido no regulamento. Ocorre, Excelência, que tal prazo estabelecido em regulamento não tem previsão na lei que instituiu o programa, tratando-se assim de ato que está ferindo a própria legislação. Sendo assim, diante da afronta do princípio da legalidade, deve o requerente ser incluído imediatamente no programa de bolsas financiados pelo governo federal, certo? Ademais, terceira tese, percebe-se que os princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 caput da Constituição, entre eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, também estão sendo violados no caso concreto, ponto. Isso porque a administração pública tem praticado ato arbitrário, o que ofende novamente o princípio da legalidade. Sendo assim, uma vez mais, diante da afronta do princípio da legalidade, deve o requerente ser imediatamente incluído em programa de bolsas de estudos pertencentes aí, financiados pelo governo federal. Última tese, vamos lá. Por derradeiro, o artigo 205 da Constituição Federal garante a educação a todos, dizendo que é dever do Estado e da família. No caso concreto, percebe-se que o programa de estudos financiados pelo governo federal está beneficiando apenas um grupo de uma classe social de determinada etnia, ofendendo assim o direito à educação do requerente. Por essa razão, uma vez mais, suplica a Vossa Excelência que julgue procedente a presente demanda, garantindo-se o ingresso do requerente no programa de bolsa de estudos, bem como a imediata reativação de sua matrícula perante a requerida universidade particular, garantindo-se assim o seu direito constitucional à educação. Por uma linha número 4 da tutela provisória.
O artigo 300 do Código de Processo Civil diz que o juiz concederá tutela provisória de urgência toda vez que comprovada a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A fumaça do bom direito, no presente caso, está comprovado pelo artigo 205 da Constituição Federal, que garante o direito de acesso à educação a qualquer pessoa, bem como o artigo 5º caput da Constituição Federal, que proíbe, melhor dizendo, né, a distinção entre qualquer pessoa em razão de classe social. O perigo da demora está comprovado pela proximidade do início do ano letivo, sem que a concessão da liminar possa o ano letivo do requerente estar totalmente prejudicado. Logo, a concessão da tutela provisória para a imediata inclusão do requerente no programa de bolsa de estudos, bem como a imediata reativação de sua matrícula na universidade particular, é medida de justiça. Por uma linha número 5 dos pedidos, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que, letra A, seja concedida tutela provisória de urgência antecipada, incluindo-se imediatamente o requerente no programa de bolsa de estudos financiados pela requerida União, bem como imediatamente reativando-se a sua matrícula perante a requerida universidade particular. Ponto e vírgula, letra B, no mérito seja ratificada a tutela provisória, né, julgando-se totalmente procedente a ação para incluir o requerente Mévio no programa de bolsa de estudos custeadas pela requerente União, bem como para que seja reativada a matrícula do requerente na universidade particular. Ponto e vírgula, letra C, que sejam as requeridas citadas para que, querendo, respondam à presente demanda. Letra D, que nos termos do artigo 178, inciso 1 do Código de Processo Civil, seja intimado o Ministério Público diante da existência de interesse público ou social. Letra E, que nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, seja condenados os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Letra F, que seja juntado aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, certo? Agora vamos para o fechamento. Protesto por provar ao alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial prova pericial complexa e prova testemunhal. Nos termos do artigo 334, inciso 2 do Código de Processo Civil, o requerente não deseja audiência de tentativa de conciliação, haja vista tratar-se de direito indisponível. Dá-se a causa o valor de R$80 mil. Destes termos, pede deferimento, local e data, 3 pontinhos, advogado OAB, 3 pontinhos, e vai buscar sua carteira na solenidade. Galera, é isso aí. Essa foi a nossa primeira correção, né? Logo vocês receberão aí o vídeo da nossa segunda peça. Bons estudos, lembrem, só não passa quem desiste, fiquem em Deus e tchau.